Antes de começar, eu tenho uma pergunta para você. Já pegou papel e caneta para fazer anotações? Ainda não? Então dá um pause nesse vídeo. Vai lá, eu espero você. Agora sim, podemos começar. Para iniciarmos este curso, antes de falar dos 3 pilares do varejo, eu quero primeiro fazer um teste de percepção com você. Neste momento, eu vou marcar 15 segundos. É o tempo que você tem para me informar se esta imagem que está na tela, este ônibus parado, ele vai para a esquerda ou para a direita? Anotou o lado? No final da aula eu falarei sobre a resposta. Vamos ao pilar número 1 dentro do varejo: o cliente. Sim, o cliente, ele é a pessoa mais importante para o seu resultado. Por quê? Porque sem cliente não há negócios, sem cliente não há venda, sem cliente o produto ele passa a ser desnecessário. Então, o fator principal para que o seu resultado ele seja um resultado positivo nas vendas, o primeiro passo é entender o seu cliente. E entender o cliente não é saber a roupa que ele veste, saber se ele possui o sexo masculino ou feminino, saber onde esse cliente mora ou no que ele trabalha, não. É entender o ambiente em que ele se encontra, que é o ambiente propício para a realização da venda. Por exemplo, se eu oferecer o mesmo televisor que eu vendo para o cliente dentro do hipermercado, em uma, por exemplo, sala de dentista, imagina, as pessoas estão sentadas para serem atendidas para passar com o dentista. Eu chego lá e ofereço um televisor em um saldão. As pessoas elas não estão propícias a comprar esse televisor. Por quê? Porque o ambiente ele tem poder de influência para compra, e é sabendo deste poder de influência que eu utilizo o segundo pilar, que é a influenciosfera ambiental, ou seja, o ambiente propício para a venda. O terceiro e último pilar, na minha opinião, o mais fundamental para o resultado de vendas, é o roteiro. O roteiro ou as palavras que serão pronunciadas é o que traz o resultado daquilo que se espera. Não adianta você ter na loja clientes, o ambiente ser persuasivo, ter uma boa influência, porém você falar as palavras erradas, não saber a colocação das palavras certas ou dos gatilhos de insights necessários para que a mente do cliente se volte ao produto. O roteiro é a coisa mais específica. O roteiro é a coisa mais importante entre a ligação cliente, loja e venda. E é sobre ele que nós vamos falar na próxima aula. Mas antes de finalizarmos esta primeira aula do curso Voz no Varejo, eu quero deixar aqui um vídeo que foi gravado nos Estados Unidos, onde o rapaz pegou um mendigo, o cara que vivia na rua, que vivia pedindo, um pedinte, levou essa pessoa, esse pedinte, esse mendigo, deu um banho de roupas nele, colocou nele um terno, fez a barba deste mendigo e colocou ele na rua para pedir. Só que com alguns detalhes. Primeiro, foi feita a filmagem ele pedindo e ele era ignorado pelas pessoas na rua. Depois que ele foi transformado, ou seja, que ele mudou a vestimenta dele, ele passou a pedir, e à medida que ele ia fazendo o pedido com justificativa do porquê ele precisava do dinheiro, as pessoas passaram a doar, realizar as doações segundo o pedido. Então, o gatilho que ele utilizou de argumento era poderoso, mas o que ajudou também foram as suas vestimentas. É importante no momento em que você vai se apresentar ou apresentar o seu trabalho, você esteja apresentável. Por falar em estar apresentável, para finalizar este nosso vídeo, eu tenho 3 perguntas para você. A primeira delas é: o ônibus
ele estava indo para a esquerda ou para a direita? Se você respondeu para a esquerda, parabéns, sua resposta está correta. Como saber, Fábio Fox? É muito simples, qualquer criança sabe que se a porta está do outro lado, este ônibus está indo para a esquerda. A segunda pergunta: quando eu comecei a cronometrar o tempo, qual era a cor do relógio que eu estava usando? Prata ou dourado? Se você respondeu dourado, parabéns, a sua resposta está correta. E a minha terceira e última pergunta: quantas vezes eu troquei de camisa ao longo deste vídeo? Se a sua resposta foram 4 vezes, parabéns, significa que você tem uma ótima percepção. Não adianta você saber os 3 pilares influentes dentro do varejo se você não tiver a percepção para entender o seu cliente, influenciar através do ambiente e vender através das técnicas persuasivas de roteiros criados de antecipação antes de entrar em campo. No mundo das vendas, o primeiro passo é saber o que se quer. Nos Estados Unidos, em Hollywood, quando foram filmar um filme, uma moça, ao invés de ir após o término das filmagens atrás dos artistas, ela ia atrás dos roteiristas. E os roteiristas não entendiam aquilo e um deles perguntou: mas por que ao invés de falar com os artistas, você vem falar com a gente? Ela disse: eu sempre sonhei em ser roteirista. E um deles perguntou: mas por que você não é? Ela disse: porque na faculdade, há 15 anos atrás, o meu professor ele me orientou a mudar de curso. Quando eu tentei passar para ser roteirista, ele disse: muda de curso, eu te ajudo, porque você não tem condições de ser roteirista. E eu desisti do meu sonho. Ele disse: vamos ver, escreva alguma coisa e me mande. Ela disse: olha, eu estou finalizando um livro, eu posso te enviar. E ele disse: sim, me envie. Ela enviou esse livro a ele, que publicou, e hoje o livro dela é um dos mais vendidos nos Estados Unidos, se tornou um best-seller. Porém, ela passou 15 anos da vida dela longe da realização do seu sonho de roteirista, porque ela acreditou na ideia de um professor. Então, que sirva de lição para que, se você tem a ideia de fazer sucesso, tem o objetivo de ser referência no seu mercado, não ouça pessoas que te levam para trás. Ouça pessoas que te levam para frente. Vá até o final nesse curso Voz no Varejo. Conheça também o curso que eu tenho chamado Muito Além da Voz, que ensina muito mais estratégias, dicas, dinâmicas de resultados para que você possa aprimorar a tua vida profissional. Para conhecer o curso Muito Além da Voz, é só acessar muitoalemdavoz.clube.hotmart.com. Espero que você tenha gostado dessa aula. Peço gentilmente que você me acompanhe nas redes sociais. Aqui embaixo estão os canais do YouTube, Facebook e Instagram. Não deixe de me seguir nas redes sociais e nos vemos na próxima aula.